Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui fala de novo o irmão Elias. Mais uma porção da palavra do Senhor para nossa reflexão e edificação. Algumas pessoas dizem que todos nós somos pecadores. Mesmo aqueles que aceitaram Jesus, somos pecadores, dizem alguns. Outros dizem, e nós pecamos todos os dias, toda hora. E outros ainda dizem, não, nós aceitamos Jesus, nós vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos imperfeitos, mas não pecamos mais. Como é que você encara essa situação? Será que é possível um ser humano falho como somos, viver sem pecar? No Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 14, Jesus Cristo olhou para um homem e disse para ele, olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. No mesmo livro do Evangelho de João, capítulo 8, e agora no verso 11, ele diz para uma mulher, vá e não peques mais. Observe que Jesus Cristo, aquele que sabia o que estava falando, ele disse para um paralítico, ex-paralítico, e disse para uma adúltera, ex-adúltera, vá, não peques mais. Se Jesus Cristo falou isso, eu suponho que ele sabia o que estava falando. Se ele ordenou isto, ou se ele sugeriu isto, eu suponho que Jesus Cristo sabia que aquelas pessoas podiam sim viver 10, 20, 40, 50 anos mais sem pecar. Mas por que algumas pessoas não conseguem viver sem pecar? Por que algumas pessoas estão sempre pecando? Ou volta e meia caem em fracasso? Eu vou dizer para você por quê. Porque essas pessoas ainda não fazem parte da família de Deus. Dizem que aceitaram Jesus, dizem. Vão à igreja, fazem parte de algum ministério, sim, mas ainda pecam. Pensem comigo. Se uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está à disposição de qualquer que buscar. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou pedir para que Ele envie um outro Consolador para que esteja sempre com vocês e esse vos ensinará tudo. Vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Logo, se eu creio que Jesus falou a verdade, existe sim um Espírito Santo que desceu do céu no dia de Pentecostes. Está registrado que há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado por Deus, cumprindo a promessa que Jesus fizera. E esse Espírito, diz a palavra do Senhor, conduz todos os filhos de Deus, todos os filhos e todas as filhas de Deus. Logo, se alguém está nas mãos do Senhor, não peca. Elias, mas nós não somos perfeitos. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo é forte, poderoso, bastante para conduzir qualquer um que se coloque em suas mãos. Logo, eu entendo que a pessoa que peca não tem o Espírito Santo na sua vida, não entregou de fato a sua vida ao Senhor. Pode parecer estranho, porque muitas pessoas dizem e pensam ao contrário, e olha, tem uma coisa, eu não penso igual a maioria. Quem me conhece sabe que os meus pontos, os meus pensamentos são bem diferentes da maioria dos pensamentos dos crentes, mas eu aprendi na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo não deixa a pessoa ir para o pecado. Se você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você não peca. A Bíblia diz que Jesus falou, olha, se o Filho do Homem, ou seja, se ele, Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Partindo do princípio que Jesus não é mentiroso, ele garantiu que se ele estivesse no comando, nós seríamos livres.
do pecado? Então, meu querido, eu não posso aceitar alguém dizer que o servo de Deus peca. Eventualmente, pode sim tropeçar. Eventualmente. Mas nós pecamos todos os dias? Não. E sim, é possível o homem ou a mulher viver sem pecar. Basta deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Elias, você vive 100% na presença do Senhor? Olha, eu não quero expor minha vida. Eu digo para você o seguinte, tanto eu quanto você, nós precisamos estar nos braços, a direção do nosso Deus, que Ele nos conduz através do seu Espírito Santo. Agora, se eu não me deixar dominar pelo Espírito Santo, não adianta tempo de cristianismo, não adianta tempo de conhecimento, não adianta conhecimento nenhum. Se o Espírito Santo não guiar, é inferno, é perdição, é filho do diabo. A Bíblia diz isso na primeira carta que João escreveu, primeira epístola de João, diz que quem comete pecado é do diabo. E diz mais a carta que João escreveu, diz que para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Entenda, para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Logo, se a pessoa aceita Jesus de coração e ainda peca, então Jesus é fraco, não é capaz de conduzir, não é capaz de transformar uma pessoa. Você acredita nisso? Não. Eu não creio que Jesus seja fraco. Eu não creio que Deus não tem capacidade de transformar uma pessoa radicalmente. O que eu creio é que muitos de nós hoje estamos relaxados, não prestamos atenção na palavra do Senhor, não obedecemos a Deus e nos escondemos de uma capa dizendo: nós somos fracos, quem somos nós? Nós somos pobres pecadores. Isto não é de Deus. Então, meu querido, então, minha querida, a essa altura eu gostaria de perguntar para você, e essa pergunta cabe também a mim: como tem sido a minha vida? Como tem sido a nossa vida? Porque nós podemos até dizer, nós podemos até enganar nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, as pessoas que estão perto de nós podemos com um jeitinho, podemos enganar essas pessoas, sim. Mas a nós mesmos é mais difícil nos enganar. Então, meu querido, você e eu, nós, cada uma das pessoas que dizem que servimos a Deus, dizemos que servimos a Deus, devemos examinar-nos. A Bíblia diz: examinai-vos, pois. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é? Que está escrito em 1 Coríntios. Então, nós devemos nos examinar. Será que eu estou dentro dos planos de Deus? Será que eu me deixo conduzir por Deus? Será? Caso contrário, meu querido, caso contrário, minha querida, é inferno, é perdição, é desobediência, é pecado. E o salário do pecado, qual é o pagamento do pecado? O salário do pecado é a morte. Pensem nisso. E olha, que Deus nos conceda força, fé, para sermos obedientes, fiel ou fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te a coroa da vida. Pensem nisso. Que Deus nos abençoe. Fique em paz.